Nós estamos no Porto de Nova York e esse cineasta acostumado a produzir filmes sobre a vida selvagem freta o navio Venture para seguirem para uma ilha misteriosa. O Cal Denham, que é esse cineasta, espera encontrar uma espécie de monstro jamais registrado anteriormente pelo homem. Ele quer fazer um filme sobre essa criatura e sobre a ilha mais que misteriosa. Só que tem um problema. Ele precisa de uma atriz para o seu filme. Entra em cena Ann Darrow, que é convencida pelo Denham a seguir viagem com eles. Essa vai ser a maior emoção da sua vida, ele promete para ela. E segue em viagem para essa ilha que tem uma enorme montanha em forma de caveira bem no centro dela. Pois bem, criança, eles chegam a tal ilha, mas no percurso a Ann e o imediato Jack Driscoll começam esse joguinho de flertes e insinuações. A expedição parte para a terra e eles se deparam com uma tribo vivendo ao largo de um enorme muro de pedra com um portão de madeira monstruoso que separa todos eles da floresta. Pois eles chegam bem no momento em que os nativos estão preparando uma das suas mulheres para essa estranha cerimônia. Só que os nativos percebem a equipe do navio e depois de algumas tentativas desencontradas de comunicação, o chefe da tribo fica maravilhado com a Ann Darrow e oferece aos homens brancos nada menos do que 6 mulheres em troca da Mulher Dourada. Eu sei que você já viu, já conhece esse filme, mas, criança, espera só mais um pouquinho, só um pouquinho mais disso aqui. É claro que o Denham recusa a oferta do chefe e eles voltam todos para a segurança do navio. E é nessa noite que o Jack Driscoll, nosso imediato herói, se declara para Ann. Porém, os nativos sequestram a moça e levam Ann para a ilha para ser a nova noiva de Kong, que se revela uma enorme criatura semelhante a um gorila que vive na montanha da caveira. O Kong se espanta com Ann, ele se sente quase enfeitiçado por ela e carrega a loura para dentro da floresta, para a perigosa floresta da Ilha Misteriosa, que em momento nenhum é chamada no filme de Ilha da Caveira. Só que isso, bom, é só um detalhe. Bom, criança, que tal se a gente voltasse à minha lista de filmes velhos e carcomidos pelo tempo aqui no canal? Eu sei, esse aqui é um canal sobre livros, sobre processos editoriais, escrita criativa, pois é nessa última perna da descrição do canal e também no processo de realização da ideia por trás da história que eu me apego com unhas e dentes para te dizer que a construção narrativa cinematográfica é sim pautada toda ela na escrita criativa. Então, por que não analisar as produções e a jornada dos heróis nos filmes que eu mais amei na minha vida? E analisar até a jornada que tornou possível a transformação daquela história em um filme. Para começar a nossa conversa de hoje, eu pensei em dar um pulo em 1976 e falar sobre o King Kong, dirigido pelo John Guillermin naquele ano, que teve produção do italiano Dino De Laurentiis. E foi o primeiro filme estrangeiro que eu assisti na minha vida, criança. Legendado numa época que eu nem sabia ler. Levado de mãos dadas pela minha tia Vili, de quem eu já falei aqui no canal e provavelmente em algum outro vídeo sobre filmes. Bom, esse meu primeiro contato com o cinemão yankee deve ter sido em 77 ou 78, considerando que o filme aportou nos nossos cinemas em dezembro de 76. Mas eu, sinceramente, não me lembro, não tenho certeza. Bom, eu disse que eu pensei em começar pelo King Kong de 76, mas eu vou ter que voltar um pouquinho mais no tempo, porque é impossível falar desse filme sem antes falar do clássico de 1933, base para a refilmagem capitaneada pelo Dino De Laurentiis, que na verdade mudou muita coisa da história original. Então é sobre o filme de 33 que nós vamos conversar hoje, criança. Filme que, aliás, deu origem ao livro King Kong de 32 do Dallas W. Lovelace. Só que aqui existe uma pegadinha. O King Kong livro não é exatamente uma história original do escritor, mas uma novelização em cima da história que o próprio Lovelace ajudou a criar como base para o roteiro do filme, junto com o escritor Edgar Wallace e com o produtor Marion Cooper. A adaptação para o roteiro deveria ficar por conta do James Creelman, jornalista e escritor canadense, mas acabou finalizada pela escritora e roteirista Ruth Rose, responsável direta pelo sucesso do filme de 1933. Eu já te explico isso.
A gente precisa começar essa história com Merian C. Cooper, o produtor do King Kong de 1973. E existe uma razão toda especial para isso. O Merian era um sujeito muito aventureiro, no sentido mais Indiana Jones que você pode imaginar, criança. Ele, muito jovem ainda, queria ser aviador e saiu de casa lá nos Estados Unidos para lutar na Primeira Guerra Mundial contra os alemães. Ele carregava com ele aquela coisa meio freudiana de querer mostrar para o pai que seria um grande homem, que o velho ia se orgulhar das coisas que ele ia fazer, das coisas que ele ia conquistar. Aconteceu que, num belo dia, ele se viu depois das linhas inimigas com o seu bombardeiro e, bom, ele estava cercado no meio de dezenas de caças Fokker alemães, sendo metralhado por todos os lados. No assento de trás, o copiloto dele tomou um tiro e caiu sangrando, aparentemente morto. E o motor simplesmente explodiu, consumindo a fuselagem e a cabine com chamas devastadoras. Numa entrevista anos depois, o Cooper diria que a impressão que ele teve naquele momento foi de que o mundo inteiro estava pegando fogo. Quer piorar as coisas? Ele não usava paraquedas. Naquele tempo não tinha paraquedas. Então, consumido pela dor por causa das chamas, ele simplesmente decidiu pular do avião onde ele estava. E no momento exato em que ele estava na borda da porta, ele olhou para trás e viu o Ed Leonard, o copiloto dele, abrindo os olhos. Ele não podia deixar o cara ali. Então o Cooper voltou para a cabine e tentou controlar o avião, usando os cotovelos dobrados porque as mãos estavam queimadas, além do que a sanidade podia permitir. Então o Cooper conseguiu controlar e pousar o avião e os dois acabaram prisioneiros dos alemães. Foi libertado no final da guerra, mas não voltou para casa. A devastação na Europa tinha deixado várias áreas do continente sem comidas, sem medicamentos, a população praticamente abandonada. Ele permaneceu então na Europa participando de grupos de salvamento, brigadas contra saqueadores, invasores russos do território polonês. Ele foi aprisionado até pelos russos, fugiu da prisão, enfrentou diversos perigos reais, recusou uma premiação em dinheiro do governo polonês e, enfim, no final disso tudo, ele conseguiu voltar para os Estados Unidos. Foi nesse ponto da vida que o Cooper começou a sua carreira como explorador e documentarista, justamente o tipo de cineasta que King Kong imortalizaria no personagem Carl Dern. Bom, o Merian C. Cooper, ele teve a ideia para o filme do gorilão depois de imaginar essa enorme criatura no alto do edifício mais alto do mundo e sendo atacada por aviões. Logo depois que teve essa ideia, ele contratou o escritor Edgar Wallace para escrever a história. Só que, infelizmente, o Wallace morreu antes de desenvolver o roteiro. Antes de escrever uma história de verdade, com princípio, meio, fim, a não ser alguns rascunhos e ideias. Entre elas, a de dar ao gorila características que eram humanas. Entra em cena o jornalista James Crewman, que infelizmente escreveu uma história que o produtor considerou muito parada, muito lenta, descritiva demais. E aí, nesse ponto, entrou a Ruth Rose, ela que assumiu o roteiro. A Rose era esposa do diretor de fotografia Ernest Schoedsack e os dois trabalhavam juntos desde 1926, quando ela participou de uma expedição com ele às Ilhas Galápagos, como consultora historiadora. Os dois fizeram vários filmes com o Cooper como produtor, depois que eles se conheceram. Muitos deles como as explorações às Ilhas Galápagos. Quando o King Kong precisou de alguém que soubesse escrever uma boa história e conhecesse do assunto fera perdida numa ilha misteriosa, a Rose assumiu a parada. Todo o começo da história, até chegar bem perto da cena do gorila no Empire State Building, todo esse desenvolvimento foi escrito pela Ruth para que ela chegasse a esse ponto no Empire State Building. Reza a lenda que a semente dessa ideia, tinha vindo de um sonho do Cooper. Somada a esse ponto veio a lembrança que o produtor tinha de uma exibição dos primeiros dragões de Komodo no zoológico de Nova York, trazidos pelo naturalista e escritor William Douglas Burden, feras míticas e perigosíssimas, enjauladas para exibição ao público. Gente, eu adoro como essas histórias contam como um escritor teve a ideia para escrever a sua própria história.
Bom, com essa ideia em mente e alguns modelos de animação em stop motion que o diretor de efeitos especiais Willis O'Brien tinha usado no filme O Mundo Perdido de 1925, o produtor, o Cooper, foi procurar os executivos da RKO, que não andava bem das finanças naquela época. O negócio é que os caras estavam loucos atrás de alguma coisa nova que trouxesse grana para os caixas vazios da companhia. E eles amaram a ideia e deram um sinal verde. E foi desse jeito, sem um roteiro pronto ainda, um roteiro inteiro, que a produção começou, com o Marion C. Cooper e o Ernest Schoedsack, o marido da roteirista Ruth Rose, dirigindo as filmagens. Espera aí, os produtores, os chefões do estúdio simplesmente amaram uma ideia de uma aventura na selva com um gorila raptando uma mulher em 1932? Ah, criança, existe muito mais sordidez e vilania sexista nas mentes dos produtores de Hollywood do que sonha a nossa inocente fantasia de cinéfilos. Eu disse que tanto o produtor, o Marion C. Cooper, quanto o diretor de fotografia, o Ernest Schoedsack, já tinham trabalhado em filmes sobre a vida selvagem. Entre esses filmes estavam as produções Shang, que é um documentário mudo de 1927, e Rango, que é uma espécie de semi-documentário com trilha sonora e algumas falas. As duas produções com macacos como figuras centrais em cenários de selva. Selva de verdade. Anota essa informação, criança. Essa opção do Marion C. Cooper por esse tipo de produção tinha uma origem. Quando ele era criança, um tio-avô dele, que também se chamava Marion, deu para ele de presente um livro chamado Explorations and Adventures in Equatorial Africa, escrito por um tal Paul Belloni du Chaillu, publicado originalmente em 1861. O livro narra as jornadas e as experiências do autor durante as expedições que ele fez à África Equatorial, especificamente o Gabão e as regiões vizinhas, em meados do século XIX. Então, ele encontrou nessas viagens várias tribos indígenas e documentou os seus costumes, tradições, modo de vida. Descreve no livro a flora e a fauna da região, incluindo os seus encontros com gorilas. Aliás, o Chaillu foi o primeiro sujeito a documentar cientificamente esse tipo de animal e levar espécimes lá para a Europa. O que eu quero dizer, criança, com isso tudo, é que Marion C. Cooper tinha uma paixão pela coisa, pela aventura, por aquele tipo de exploração documental. Acontece que só essa paixão, ela certamente não seria suficiente para animar os corações frios dos executivos. Só que acontece que tinha esse outro produtor meio picareta chamado Nat Spitzer, já com uns 20 filmes na bagagem. Esse cara entendeu que aquele tipo de película documental que o Cooper fazia era, de certa forma, barata e dava grana. Então ele resolveu fazer o seu próprio documentário. Ele criou a Congo Pictures para isso e apostou em uma produção específica, baseada em relatos de que lá no Congo havia essa tribo de adoradores de gorilas, em que as mulheres eram entregues a esses animais em sacrifício. No filme do Spitzer, a equipe de filmagens do documentário supostamente entra na floresta do Congo, encontra a tribo e filma uma das nativas sendo levada por um gorila. Eles ficam penalizados e partem atrás da mulher para salvar a coitada. Só tem um detalhe: era tudo fake. A maior parte do pseudo-documentário foi gravada ali em Los Angeles mesmo, e várias das cenas na África, descobriu-se mais tarde, tinham sido tiradas na mão leve do filme Heart of Africa de 1915. A ideia da produção era só essa mesmo: exploração racial e sexual, inclusive com muita nudez e cenas que sugerem sexo com animais. A coisa foi tão maluca que a Associação de Produtores e Diretores de Cinema simplesmente excluiu o filme das listas. Só que Engage, que é o nome desse documentário falso, fez 4 milhões de dólares de bilheteria. Isso em 1930. Conta pra mim, criança. Você acha mesmo que os executivos que autorizaram King Kong, que naquela época ainda se chamava só Kong, tá? Bom, eles não levaram Engage em consideração quando deram o aval deles para o Marion C. Cooper? Você acha mesmo que foi de graça? Assim, do nada? King Kong foi um marco dos efeitos especiais no cinema.
Eu sei que você deve estar rindo da minha cara nesse minuto, mas segura a onda mais um pouquinho aí. Você precisa saber que não foi King Kong que inventou o stop motion. Isso já existia uma década antes, mas foi o filme que combinou diversas técnicas num só frame pela primeira vez. As soluções que esse filme criou para cenas na selva são fantásticas, criança. A mistura dos atores de verdade com as criaturas de mentira foram gravadas separadamente com a equipe do mestre nessa arte, o Willis O'Brien, que eu já falei lá no começo desse vídeo. Ele era mais conhecido na indústria como Obie O'Brien, e o cara foi praticamente o inventor dos efeitos especiais. Foi graças a ele que a First National Pictures, que era esse estúdio fundado por uma associação de proprietários de teatros independentes, bom, essa associação conseguiu levar em 1925, graças ao Willis, criança, a adaptação do livro O Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, essa pérola maravilhosa de aventura do criador do Sherlock Holmes, que acompanha uma expedição de ingleses financiada por um jornal britânico para resgatar um grupo de cientistas num platô em plena selva amazônica. Mas não é um simples platô não, criança, é uma região em que dinossauros ainda vivem. Bom, essa é outra história e um dia a gente discute ela por aqui também. Pois fique você sabendo que Obie O'Brien foi o mentor de ninguém menos que Ray Harryhausen, que nos anos 1960 e 70 entregou ao mundo diversos filmes de fantasia carregados de efeitos especiais em stop motion, como As Aventuras de Simba e a maravilhosa versão original de Fúria de Titãs, filme que eu assisti dezenas de vezes na infância, fascinado pelo cavalo Pegasus alçando o voo, Perseu vencendo a Medusa e levantando a cabeça cortada da Górgona para petrificar o Kraken e salvar sua amada Andrômeda. Ah, caramba! É mais um filme que vale um vídeo, é melhor a gente voltar para King Kong, né? O Obie O'Brien teve que se virar nos 30 para satisfazer as necessidades técnicas que King Kong exigia. Necessidades como, por exemplo, colocar pessoas de verdade junto com imensos monstros que na realidade eram miniaturas em stop motion. A gente está falando de dinossauros, da própria floresta, do King Kong que precisava contracenar com a sua amada Anne Darrow, carregar a coitada pela floresta, salvar a vida dela de serpentes com 2 pernas. Aliás, aqui a gente está falando do que deveria ter sido um aetossauro, um réptil do período Triássico, mas que acabou virando essa espécie de cobra de 2 pernas, porque a RKO já estava meio sem grana naquele ponto da produção. E, cara, esse bicho dependia de mecanismos, de engenhocas caras na montagem. A grana acabou e... A gente está falando também do King Kong em Nova York, subindo o Empire State Building, lutando com aviões lá em cima, destruindo um trem em movimento. Outro, aliás, aqui, essa cena é outra idealizada pelo Marion Cooper, que, reza a lenda, morava perto dos trilhos elevados quando era criança, e vira e mexe era acordado de madrugada quando o comboio passava, deixando o garoto enlouquecido e cheio de sono no dia seguinte. A cena, então, é uma espécie de vingancinha do garoto. Bom, para a gente ter uma ideia da complexidade de se criar os efeitos técnicos de King Kong na época, você imagine que uma equipe gravava, por exemplo, a cena dos monstros lutando, Kong com o Tiranossauro, em stop motion. Essa cena já era gravada considerando algumas partes específicas da tela que iam ser preenchidas com imagens que seriam anexadas depois, superpostas, como o fundo da floresta, que precisava ter essa aparência de um lugar selvagem, repleto de movimento. Então, uma cena pintada a seco era colocada no fundo, um vidro com imagens projetadas era colocado na frente para mostrar fumaça, vegetação, outros bichos voando, por exemplo, atrás dos monstros que estavam lutando numa terceira cena. Mas era preciso também que os atores estivessem na cena. Então os rolos de filme eram cortados verticalmente e emendados. Imagina aí várias telas em que você corta verticalmente e acaba emendando cenas de uma tela na outra. E tudo isso era filmado com outro rolo, ao mesmo tempo em que poços de lava e lama borbulhante ficavam em primeiro plano, onde a Anne Darrow e o Jack Driscoll apareciam tentando fugir daquela luta descomunal. Para gravar as cenas de luta em stop motion, muitas vezes uma tarde inteira era gasta para que 24 fotos fossem produzidas. Lembra aí, criança, que 24 poses significam 1 segundo de filme.
como o boneco do Kong era cheio de pelos, muitas vezes a posição desses pelos de um frame para o outro mudava. Os técnicos, toda vez que iam mudar milimetricamente uma cena para bater a foto seguinte, acabavam amassando, esbarrando nos pelos, e eles precisavam escovar o macaco outra vez. Mas nunca que eles iam acertar a posição dos milhares de pelos daquela criatura, daquele boneco. Terminada a montagem da película, começava essa outra etapa: produzir os sons do filme. O urro do Rei Kong foi criado misturando o rugido de um leão com o de um tigre, diminuindo a velocidade e tocando o som ao contrário. Eles também gastaram dias, semanas, criando assovios e outros urros, rugidos, como os dos dinossauros e outras criaturas estranhas, ruídos da floresta, e a trilha sonora musical. O King Kong foi o primeiro filme falado em que uma trilha foi produzida especificamente para ele, consideradas as suas cenas de tensão, os seus momentos de perigo, de calmaria. Até ali, as músicas de fundo dos filmes, elas não tinham muita conexão com as cenas. Essas produções povoavam o cinema dessa maneira, mas para esse filme a coisa foi diferente. Também foi o primeiro filme a ter 3 trilhas de som distintas: uma para os diálogos, uma para os efeitos especiais, os rugidos, monstros, ruídos da floresta, da cidade, e essa última para a música, para a trilha musical. E Kong, agora rebatizado de King Kong, foi lançado em 2 de março de 1933 em Nova York, a cidade em que o grande gorila fazia todo o seu estrago. Fez tanto alarde, até antes do lançamento, que a MGM quis comprar os direitos de distribuição, mas a RKO recusou sabiamente. As pessoas foram para o cinema aos montes e elas saíam de lá maravilhadas com os efeitos especiais, com a trilha sonora, com a história de aventura que terminava com Carl Denham dizendo que não foram os aviões que mataram o monstro, mas que a Bela havia matado a fera. Que fala genial, que sacada maravilhosa de roteiro, criança, daquele tipo que um escritor ouve, lê e pensa: cara, como eu queria ter escrito aquilo. Mas nem tudo foram flores, e depois do lançamento, as comissões de censura americanas começaram a implicar com várias passagens do filme. Entre elas, algumas insinuações mais sensuais, como o enorme macaco despindo a Ann Darrow, Kong, seu gurilão safadinho. O Kong enfiando um nova-iorquino na boca e arrancando metade dele com os dentes. Logo depois, achando que a Anne está num prédio, ele arranca uma mulher da cama pela janela e, ao ver que não era a sua amada, ele simplesmente larga a coitada lá das alturas. Vários cortes no filme foram sendo feitos ao longo dos anos e, infelizmente, a RKO não guardou nenhum deles. Simplesmente jogou no lixo os rolos em que a censura mandava meter a tesoura. Por sorte, já nos anos 1960, um rolo com a fita original do lançamento foi encontrado na Filadélfia e restaurado. Passou por diversas outras novas restaurações e até por adição de cenas. Mas uma cena que nunca foi adicionada e que alguns estudiosos de meia pataca disseram que, na verdade, nunca tinham sido filmadas, foi a cena em que parte da tripulação do Venture cai naquele abismo com enormes insetos monstruosos logo que o Kong derruba todo mundo de um tronco que servia de ponte acima de um abismo. Essa cena existe, mas como extra. Ela é bem curtinha e bem bacana. Foi deixada de lado porque precisavam diminuir o tempo do filme. Graças a São Peter Jackson, que incluiu esse trecho na sua refilmagem de 2005, que é bem maior, um filme bem mais longo, eu fiquei sabendo da existência desse trecho, anos depois de ver King Kong 1933 pela primeira vez. E aí eu saí à caça desse trecho. Acontece que naqueles rolos encontrados na Filadélfia estavam algumas partes que chegaram a ser filmadas de verdade, alguns ensaios e imagens de objetos que comporiam essa cena. Mas não eram cenas completas e muitas não puderam ser usadas. Oficialmente jamais foram iniciadas de verdade, mas foram reimaginadas pelo Peter Jackson, que refilmou King Kong 1933 no maravilhoso King Kong de 2005 e entregou pra gente uma cena do abismo que é um primor de cinema em todas as escalas. Mas isso também é outro vídeo para outra oportunidade.
King Kong 1933 foi um blockbuster produzido mais de 40 anos antes de Steven Spielberg dirigir Tubarão, filme que oficialmente inaugurou a era dos grandes filmes de aventura e fantasia do cinema. Eu mesmo já disse em um ensaio sobre o filme do Spielberg que os blockbusters começaram em 75 com Tubarão. Em minha defesa, eu digo que essa pérola é uma informação encontrada e repetida a exaustão em livros e canais sobre cinema. Mas justiça seja feita, King Kong chegou muito antes. Por fim, criança, eu te recomendo muito, a título de conhecer a história do cinema, que você assista ao filme original, sempre sabendo que se trata de um filme produzido na era mesozoica do cinema. A cara do Kong muitas vezes é tão caricata que, de vez em quando, hoje, parece engraçada. Os efeitos são, sim, hoje, muito datados. Claro, claro que eles são. A gente está falando de um filme de 1933 e olha o que o Obie O'Brien foi capaz de fazer naquela época, sem nunca ter ouvido falar que um dia haveria um troço chamado CGI. De qualquer forma, o que eu quero mesmo é que você cuide de prestar atenção na história, valorizando a criatividade de uma reimaginação poderosíssima da aventura do homem em terras desconhecidas, enfrentando mistérios fantásticos e ainda tendo tempo de se apaixonar pela mocinha indefesa enquanto salva a cidade de ser arrasada pelo monstro cruel. A história da fera que se apaixona pela bela e acaba tendo um destino cruel por conta do seu amor. Grande abraço, criança. Que bom que você está por aqui.